A gente achou uma caverna na propriedade da minha avó. O que tem lá dentro precisa ficar escondido para sempre. Eu tinha 17 anos no verão em que a gente achou a caverna na propriedade da minha avó, no leste do Kentucky. Nunca contei a história pra ninguém, nem pra minha esposa, nem pra terapeuta, pra ninguém. Selar a caverna depois que a vovó Edith morreu era pra ter ajudado, mas não ajudou. O que eu e o Chester vimos lá embaixo nunca me deixou em paz. Eu era o que você chamaria de nerd naquela época. Óculos grossos, magrelo que só, o tipo que passava os horários de almoço na biblioteca. Todo verão, meus pais me mandavam para a fazenda da vovó Edith, nas colinas dos Apalaches, achando que o ar da montanha ia me fazer bem. A casa era tudo que uma criança da cidade como eu achava legal sobre o campo. Teto alto, assoalhos de madeira rangendo, varandas que davam a volta e mata fechada em todas as direções. O vizinho mais próximo era a família do Chester, e a casa deles ficava a quase 2 quilômetros pela estrada de terra. Depois disso, só árvores e vales até chegar na rodovia do condado. O Chester era um ano mais novo que eu, e ele era tudo que eu não era. Ele sabia consertar motores, caçar, pescar e se virar na mata como se tivesse nascido para isso. Onde eu era pálido e desajeitado, o Chester era bronzeado e confiante. Onde eu me preocupava com tudo, o Chester simplesmente fazia as coisas. A gente tinha virado amigo no verão anterior, principalmente porque éramos as únicas crianças por quilômetros, e o tédio quebra barreiras. Ele me ensinou a atirar com a espingarda de chumbinho dele e quais frutas eram seguras para comer. Eu ajudei ele com a leitura de verão e mostrei como usar o computador antigo da família dele. John, você se preocupa demais, ele dizia quando eu hesitava nas travessias de riacho ou reclamava das teias de aranha. É só a mata. Não tem nada aqui que vá te machucar. Eu queria acreditar nele. O Chester fazia a floresta parecer o quintal dele e a confiança dele era contagiante. Perto dele, eu me sentia mais corajoso do que eu realmente era. Naquele verão, nós dois estávamos inquietos do jeito que os adolescentes ficam quando os dias são longos e as possibilidades parecem infinitas. A gente já tinha construído um balanço de corda sobre o riacho, explorado todas as trilhas de veado, até tentamos construir uma casa na árvore que desabou antes da gente colocar o telhado. A gente precisava de algo novo, algo maior. A gente só não fazia ideia do que ia encontrar. A gente encontrou, na terceira semana de julho, durante uma onda de calor brutal que fazia o ar vibrar e até afugentava os pássaros para a sombra. Eu e o Chester estávamos vagando pela propriedade, desesperados para fazer alguma coisa para quebrar a monotonia. Cara, tem que ter alguma coisa que a gente ainda não explorou, disse o Chester, enxugando o suor da testa. A gente estava na crista, na parte de trás da terra da vovó, onde as árvores eram grossas e a vegetação rasteira não era tocada há décadas. Talvez o riacho de novo, eu sugeri, embora a gente já tivesse ido lá 2 vezes naquela semana. Ah, isso é chato. A gente precisa de algo novo. O Chester parou e apontou. O que é aquilo? Eu arregalei os olhos. Através da folhagem eu vi uma sombra mais escura, algo que não combinava com o padrão natural de troncos e galhos. Sei lá, eu respondi. Vamos dar uma olhada. A gente se enfiou no mato, arranhado por espinhos e envolto em teias de aranha. O Chester foi na frente, enquanto eu seguia e reclamava dos insetos. Para de choramingar, ele gritou. Você quer achar algo legal ou não? Na encosta, a gente encontrou uma depressão de uns 5 metros de largura e no centro a boca de uma caverna, meio coberta por uma grade de ferro velha. O tempo e o clima tinham enferrujado a maior parte dela, deixando espaços grandes o suficiente para adolescentes curiosos se espremerem. Caramba, o Chester respirou. A primeira vez que eu ouvi ele parecer impressionado. John, olha isso. Eu me aproximei. A abertura sumia na escuridão. Uma brisa fresca saindo com um cheiro de terra úmida e algo que eu não conseguia identificar. Acha que é uma mina antiga? Eu perguntei. O Chester balançou a cabeça. Ah, não. Tipo de rocha errada. Terreno calcário. É uma caverna de verdade. Ele já estava ajoelhado na fenda, espiando na escuridão. A gente devia contar para minha avó, eu disse. Ela só ia mandar a gente ficar longe. Ele sorriu, aquele tipo de sorriso que significava problema. Vamos, só uma olhadinha rápida. A gente não tem lanterna. Meu celular tem. Eu queria discutir, mas o Chester já estava se espremendo pela fenda. O movimento dele ecoou estranhamente lá dentro. Chester, espera aí, eu gritei. Ficar sozinho do lado de fora parecia pior do que seguir. Só um minutinho. A voz dele voltou, abafada e estranha.
só para ver o que tem aqui. Eu entrei atrás dele, raspando o ombro no metal enferrujado. A passagem se abriu imediatamente em uma câmara de 3 metros de altura e o dobro de largura. A luz do celular do Chester varreu o calcário liso esculpido pela água ao longo dos séculos. Isso é muito legal, o Chester sussurrou, e a voz dele ecoou de volta para a gente de mais fundo na caverna. O chão era quase todo plano, coberto por uma camada de terra e pedras pequenas que crocavam sob nossos pés. O Chester apontou a luz dele para frente, revelando que a caverna continuava para dentro da encosta muito mais do que qualquer um de nós esperava. Ok, a gente olhou, eu disse. Agora vamos voltar e pegar lanternas de verdade se a gente quiser explorar. Mas o Chester já estava indo mais fundo, a luz do celular dele balançando enquanto ele andava. Chester, só mais um pouquinho, ele gritou de volta. Eu quero ver até onde vai. Eu segui. A alternativa era ficar sozinho na boca da caverna. E isso não ia acontecer. A gente andou uns 15 metros antes que o celular do Chester acabasse a bateria. A escuridão nos engoliu por inteiro, daquele tipo que você nunca encontra na cidade. Eu não conseguia ver minha mão na frente do meu rosto. Chester. Minha voz parecia pequena. Bem aqui. Não entre em pânico. A mão dele agarrou meu braço. Fica perto, a gente vai seguir a parede de volta. A gente andou cambaleando por 5 minutos ao longo da parede, tentando não tropeçar. Quando a luz do dia finalmente apareceu, nós dois estávamos tremendo, embora nenhum dos dois tenha admitido. Isso foi demais, o Chester disse, embora eu tenha ouvido o alívio na voz dele. Vai bem longe, eu disse. É. A gente precisa de lanternas de verdade e corda. Explorar direito. Eu balancei a cabeça, embora algo na caverna parecesse estranho. Talvez fosse a escuridão, ou o jeito que nossas vozes ecoavam. Amanhã, o Chester disse, a gente volta com suprimentos. Enquanto a gente voltava pela mata em direção à casa, eu continuava olhando por cima do ombro para a boca da caverna atrás da gente. Mesmo com o sol da tarde filtrando pelas árvores, aquela abertura escura parecia puxar minha atenção. Eu devia ter ouvido aquela sensação. Devia ter contado para a vovó Edith, ou simplesmente encontrado outra coisa para ocupar nosso tempo naquele verão. Mas eu tinha 17 anos e o Chester fazia tudo parecer uma aventura. Até as coisas que deviam ter nos assustado. A gente voltou na manhã seguinte carregados como exploradores. O Chester tinha a lanterna pesada do pai dele, uma corda enrolada e bastões de luz do aniversário dele. Eu trouxe um farol de cabeça, pilhas extras, giz para marcar nosso caminho e um caderno para mapear. Você gosta de estar preparado, hein? O Chester disse na entrada da caverna. Melhor do que se perder. Ele já estava se espremendo pela fenda. A gente não vai se perder. A gente tem luzes dessa vez. Com luz de verdade, a caverna parecia diferente. O que parecia misterioso no brilho fraco do celular do Chester agora parecia uma caverna de calcário normal. A água tinha esculpido canais lisos nas paredes, e o chão inclinava suavemente para baixo enquanto a gente ia mais fundo. Isso é muito maior do que eu pensei, o Chester disse, varrendo a luz dele ao redor. Várias passagens se ramificavam, cada uma sumindo na escuridão. A gente passou uma hora explorando as rotas óbvias, marcando setas de giz e jogando bastões de luz. O Chester desenhou um mapa grosseiro enquanto ditava as medidas. A passagem da esquerda vai uns 20 metros e não tem saída, eu disse. A passagem da direita faz uma curva e se conecta com o centro, tipo um loop. A passagem central nos atraiu. Ela ia direto para trás, inclinando-se constantemente para baixo, e nossas luzes não conseguiam encontrar o fim. É para lá que a gente precisa ir, o Chester disse com a voz animada. 2 horas depois, ele fez a observação que devia ter nos mandado de volta. Você notou alguma coisa estranha sobre esse lugar? Ele perguntou, estudando as paredes. O que você quer dizer? Sem morcegos, sem insetos, nada. A luz dele varreu o teto e as paredes. Toda caverna devia ter morcegos, pelo menos, aranhas, grilos, alguma coisa, mas olha, nada. Eu parei e olhei. Ele estava certo. O lugar era estéril, sem teias de aranha, sem fezes, sem vida. Até as poças estavam claras e paradas, sem nenhuma daquela alga que você esperaria. Talvez esteja muito longe da entrada, eu disse. O Chester balançou a cabeça. Ah, não. Cavernas são ecossistemas. Devia ter alguma coisa vivendo aqui. A gente continuou. A gente estava muito envolvido na aventura para deixar uma pequena estranheza nos impedir. A caverna estava revelando seus segredos, e a gente se sentia invencível. A passagem central descia 30 metros em 300 metros.
Nossas marcas de giz e bastões de luz brilhavam fracamente atrás da gente. Então Chester avistou a passagem elevada. John, olha ali em cima. Eu segui o feixe da lanterna dele até onde a parede subia para nossa direita. Uns 5 metros acima tinha outra abertura. Diferente das outras, ela era perfeitamente redonda, 1,20 m de largura, com uma corrente constante de ar saindo. Sente essa brisa, o Chester disse, se aproximando da parede. Eu senti. Fria, musgosa, úmida, mas com algo mais por baixo, algo que eu não conseguia identificar. A gente não consegue alcançar, eu disse. Hoje não, mas com uma escada. Ou corda. Ele já estava planejando nossa próxima viagem. Eu fiquei olhando para o buraco escuro, inquieto. O ar estava muito frio, carregando cheiros que não pertenciam ao calcário. Acho que a gente devia voltar, eu disse. A gente está aqui faz um tempo. O Chester checou o celular dele. É, passou da hora do almoço. Sua avó provavelmente está se perguntando. A gente seguiu nossas setas de giz e bastões de luz de volta para a superfície, mais rápido dessa vez. A luz do sol bateu como uma enchente e eu tive que apertar os olhos contra ela. Amanhã a gente traz uma escada, o Chester disse. Talvez a gente devesse contar para alguém para onde a gente está indo, eu sugeri. Caso aconteça alguma coisa. Ele me deu aquele olhar de novo, aquele que dizia que eu me preocupava demais. Não vai acontecer nada, é só uma caverna. Mas enquanto a gente voltava pela mata, eu continuava pensando naquela abertura e no ar saindo dela. O cheiro parecia familiar, como algo meio lembrado de um sonho. Naquela noite eu sonhei com lugares profundos e ar em movimento, e acordei com gosto de musgo na boca. O Chester apareceu na manhã seguinte com a escada de alumínio do pai dele amarrada no quadriciclo, sorrindo como se tivesse resolvido tudo. Peguei emprestado enquanto o pai estava no trabalho, ele disse, tirando ela. Ele não vai sentir falta por algumas horas. A escada era mais pesada do que parecia, e carregá-la pela mata foi uma expedição em si. A gente parava a cada 50 metros para descansar e desembaraçar ela dos galhos. Quando a gente chegou na caverna, nós dois estávamos suando. É melhor valer a pena, eu murmurei, ajudando ele a forçar ela pela grade. Confia em mim, vai valer. Colocar a escada na passagem inclinada foi outro desafio. Era estranho no espaço apertado, e o farol de cabeça jogava sombras confusas. Mas o Chester estava determinado, e finalmente colocamos ela contra a parede. Segura firme, ele disse, subindo. Eu segurei enquanto a luz dele varria a abertura acima. No topo, ele ficou quieto. O que você vê? Eu gritei. Vai bem longe, ele disse abafado. Ele desceu e a gente trocou de lugar. A escada parecia instável embaixo de mim, mas eu alcancei a abertura. A lanterna dele tinha mostrado o túnel se estendendo para trás, mas o que me impressionou foi o som. Água. Gotejando, ecoando como se fosse de um espaço muito maior. Você ouve isso? Eu gritei. É, parece água. Muita água. Eu desci e a gente se encarou no brilho das nossas luzes. Rio subterrâneo? Eu disse. Ou um lago. Só tem um jeito de descobrir. A passagem elevada era mais aberta do que eu esperava. A gente conseguia andar em pé, as paredes de calcário liso desgastadas pela água. O cheiro ficou mais forte enquanto a gente se movia, e o ar parecia mais espesso, carregando cheiros que me lembravam de coisas mortas há muito tempo. Depois de 60 metros, a passagem se abriu. Eu passei anos tentando encontrar palavras para o que a gente viu e ainda não consigo fazer justiça. A caverna era vasta, do tamanho de uma catedral, com paredes sumindo na escuridão. No centro tinha um lago. A água era preta e parada, como um espelho que não reflete nada. Nossas luzes alcançavam apenas alguns centímetros, e quando Chester jogou uma pedra, as ondulações morreram rápido demais, como se a água as engolisse. Jesus, o Chester respirou, a voz dele ecoando do teto acima. Eu varri meu farol de cabeça ao redor das bordas. A margem distante estava quase fora de alcance, talvez 15 metros de distância. Quão fundo você acha que é? O Chester perguntou. Eu não sei. Profundo. Ele já estava cavando na mochila dele. Vamos descobrir. Ele quebrou um bastão de luz, amarrou ele numa pedra com um elástico e jogou. A luz verde afundou, e afundou, e afundou. Nunca chegou no fundo. O brilho sumiu na distância até a superfície ficar preta de novo, não mostrando nenhum vestígio do que a gente tinha jogado. Isso não é possível, o Chester disse. A confiança dele tinha ido embora. Eu me afastei da beira. O lago parecia estranho. O ar muito parado, o silêncio muito completo. Até nossas vozes pareciam abafadas, como se a água as absorvesse. A gente devia voltar, eu disse.
Mas o Chester estava olhando para a margem distante, a luz dele mal pegando formas no escuro. Tem alguma coisa lá, ele disse. Do outro lado. Eu olhei. No círculo fraco de luz eu vi o que poderiam ser estruturas na rocha, formas regulares que não pareciam naturais. Chester, vamos voltar e pensar sobre isso. A gente precisa de um barco, ele disse, me ignorando. Uma jangada inflável. A gente podia remar. A ideia de estar naquela água apertou meu estômago. Isso é loucura. A gente nem sabe quão fundo é. E se a gente cair? A gente não vai. Eu sou um bom nadador. Num lago que pode não ter fundo. Ele olhou para mim, então, realmente olhou, e eu vi que ele sentia também. A sensação de que a gente tinha encontrado algo que não devia existir. Mas o Chester nunca desistia de nada. Amanhã, ele disse. A gente pensa hoje à noite e volta com um plano. Enquanto a gente saía pela passagem e descia a escada, eu continuava olhando para trás. A escuridão parecia mais profunda do que devia, e eu sentia algo naquela água observando. Naquela noite, eu não consegui me livrar da imagem do bastão de luz afundando em profundezas sem fim. Nos meus sonhos, eu afundava com ele na escuridão tão completa que eu não conseguia dizer se meus olhos estavam abertos ou fechados. O Chester apareceu na tarde seguinte com uma pequena jangada inflável amarrada no quadriciclo dele, daquele tipo que é para rios calmos. Ele também tinha coletes salva-vidas, lanternas à prova d'água e uma bomba manual. Onde você conseguiu isso? Eu perguntei, embora eu já soubesse. Peguei emprestado do meu primo Jake. Ele não vai sentir falta. Eu observei a jangada, tinha 2 metros de comprimento, feita para água calma, não para lagos subterrâneos. Chester, eu acho que isso não vai funcionar. Vai dar tudo certo. É para 2 pessoas. A gente é leve. Apesar das minhas dúvidas, eu ajudei ele a levar para a caverna. O entusiasmo dele era difícil de resistir. Eu estava curioso sobre a margem distante. Mas a imagem daquele bastão de luz afundando na água preta nunca saiu da minha mente. Lançar demorou mais do que a gente esperava. A margem rochosa não era ideal e a gente teve que limpar as pedras para um lugar. O tempo todo eu estava ciente da água ao nosso lado, parada como obsidiana e refletindo nossas luzes. Você tem certeza disso? Eu perguntei. É só água. No pior dos casos, a gente se molha. Mas não era só água, e nós dois sabíamos disso. O lago estava normalmente parado, sem bater na margem, sem movimento nenhum. Mesmo quando perturbadas, as ondulações morriam rápido demais, como se a água fosse mais pesada do que parecia. O Chester entrou primeiro com uma lanterna. A jangada mal amassou a superfície, como se estivesse flutuando em algo sólido. Vamos, ele disse, estabilizando ela. Eu entrei relutantemente, com um remo na mão. No momento em que a gente empurrou, eu senti o lago nos agarrar. Não era como flutuar, mas como estar suspenso sobre um abismo. Remar, o Chester disse, apontando a luz dele para frente. Remar era estranho. A água não oferecia quase nenhuma resistência, mas a jangada rastejava para frente, mais devagar do que devia. Era como remar no óleo, embora a água parecesse e sentisse normal quando eu tocava nela. Isso está demorando uma eternidade, o Chester murmurou depois do que pareceu 20 minutos. Eu olhei para trás e meu estômago caiu. A borda rochosa estava muito mais longe do que devia, mal visível no nosso brilho. Na nossa frente, a margem distante parecia não estar mais perto do que quando a gente começou. Chester, tem alguma coisa errada com isso. Só continua remando. A gente já está quase lá. Mas a gente não estava. Quanto mais a gente remava, menos progresso a gente fazia. A margem distante continuava distante, enquanto a margem atrás da gente continuava recuando. Era como se o lago se esticasse, dobrando a distância de maneiras que desafiavam o senso. Então a luz do Chester tocou o outro lado, e nós dois ficamos quietos. Que diabos é aquilo? Ele sussurrou. Eu não sei, mas eu não gosto. A estrutura tinha 10 metros de largura, cercada por pilares de pedra estranhos. A rocha era mais escura do que calcário, lisa e quase metálica. Canais esculpidos corriam em direção à água, e no centro estava algo como um altar, embora fosse construído para nenhuma forma humana que eu pudesse imaginar. A gente precisa chegar mais perto, Chester disse, mas sem a confiança de sempre. Não, a gente precisa voltar. Agora. Eu virei a jangada, mas ele agarrou meu braço. Espera. Olha para a água. Eu segui o olhar dele. A água brilhava fracamente, como se a luz viesse de algo muito abaixo. O brilho era sutil, mas inconfundível. A superfície mudou, uma protuberância lenta subindo como se alguma corrente invisível estivesse empurrando de baixo. Tem alguma coisa lá embaixo, o Chester disse. Algo grande.
Então nosso equipamento falhou. A lanterna do Chester piscou e apagou. Meu farol de cabeça escureceu apesar das pilhas novas. Até meu relógio congelou às 3h47. Chester, a gente tá indo embora. Agora, eu disse, quebrando um bastão de luz. Ele não discutiu. A gente remou com força em direção ao que a gente achava que era a margem. Mas a escuridão nos pressionou e nossas luzes falhando não mostraram quase nada além da jangada. Então a gente ouviu. Um som debaixo de nós, profundo e ressonante, como rocha e metal gemendo sob pressão. Ele subiu das profundezas e vibrou pela água e nos nossos ossos. Ondulações se espalharam pela superfície e desapareceram rápido demais. A jangada estremeceu. Remar mais rápido, o Chester disse, e pela primeira vez eu ouvi medo na voz dele. O som veio de novo, mais perto. A água ao nosso redor começou a brilhar, a luz se movendo para cima como se algo vasto estivesse subindo. A gente remou em silêncio, nossas luzes falhando mal, cortando a escuridão. A margem parecia impossivelmente distante, e a cada remada eu tinha certeza de que a gente não ia conseguir. Mas de alguma forma a gente conseguiu. A jangada raspou nas pedras assim que meu farol de cabeça largou. A gente arrastou ela para fora e desabou no chão da caverna, tremendo no brilho do nosso último bastão de luz. A gente não pode contar para ninguém, o Chester disse finalmente. Eles iam achar que a gente é louco. Eu balancei a cabeça, embora uma parte de mim estivesse se perguntando se a gente era. Tudo parecia um pesadelo. Enquanto a gente arrumava, eu cometi o erro de olhar para trás. A água estava parada de novo, mas eu tinha certeza de que algo naquela escuridão estava olhando para a gente. Por 3 dias eu evitei a caverna. Eu fiquei perto da casa, ajudei a vovó com as tarefas, até comecei a ler um dos romances antigos dela só para me manter ocupado. Mas o Chester não ia deixar para lá. Ele apareceu com uma energia inquieta que eu nunca tinha visto. Você não pode simplesmente fingir que não aconteceu, ele disse numa quinta-feira de manhã na varanda. A gente encontrou algo incrível. A gente encontrou algo perigoso, eu disse. Nossas luzes falharam, Chester. Todas elas. Ao mesmo tempo. Então a gente traz reservas, mais pilhas, luzes melhores. Eu olhei para ele e percebi o que eu tinha confundido com confiança era obsessão. Ele não conseguia ficar parado. Círculos escuros sob os olhos mostravam que ele não estava dormindo. Eu preciso voltar, ele disse, se inclinando para frente. Você não quer saber o que era? Não, eu não quero. O Chester se levantou e andou pela borda da varanda. Tanto faz. Então eu vou sozinho. Você não pode. Me observa. Eu me senti preso entre duas opções. Deixar o Chester ir sozinho ou voltar para algo que eu queria esquecer. A ideia dele lá embaixo sozinho era pior do que meu medo. Se eu for com você, eu disse, a gente vai ao amanhecer. A gente traz tudo extra. E ao primeiro sinal de problema, a gente vai embora, sem discussão. O Chester sorriu. Vazio. Fechado. Naquela tarde, a gente reuniu os suprimentos. O Chester tinha encontrado uma jangada maior, mais estável do que a primeira. Peguei emprestado do namorado da minha irmã. A gente embalou lanternas, pilhas, bastões de luz, corda, até um kit de primeiros socorros. Olhando para trás, foi uma expedição, não uma aventura. Mais uma coisa, o Chester disse enquanto a gente carregava o quadriciclo. Eu quero realmente chegar na margem distante dessa vez, dar uma olhada mais de perto. Todo instinto gritava não, mas eu tinha me comprometido. E apesar do meu medo, eu estava curioso. As formas que a gente tinha visto assombravam meus sonhos. Eu precisava saber. A floresta parecia diferente no caminho de volta, mais quieta. Até os pássaros estavam em silêncio. A gente entrou pela grade e desceu até o lago, nosso equipamento mais pesado a cada passo. A caverna estava como a gente deixou, vasta e parada. A água se estendia na escuridão, lisa como vidro. Contra todo instinto de sobrevivência, eu ajudei ele a lançar o barco. A travessia arrastou, e a cada remada eu tinha mais certeza de que a gente estava cometendo um erro. Mas tinha algo diferente sobre a margem distante. São luzes? Eu perguntei, apertando os olhos. O Chester levantou os binóculos e ficou parado. Tem alguma coisa lá? O quê? Na margem distante. Eu vejo movimento, e você está certo, tem luzes, não lanternas. Outra coisa, algo que brilha. Eu peguei os binóculos. Na distância, um brilho azul esverdeado fraco tremeluzia, como a bioluminescência na água. Chester, a gente está virando agora, eu disse, entregando eles de volta. Minha voz era um sussurro rouco. Ele olhou por eles de novo e engasgou. O Chester tinha ficado completamente em silêncio. Sua boca se mexia, mas nenhuma palavra saiu no começo. Então, num sussurro que ficou mais alto, ele começou a repetir: Sai da água!
Entra na água. Sai da água. Entra da água. Eu sacudi ele, mas ele não parava. Seus olhos estavam fixos na margem distante, arregalados e brilhantes, como se ele estivesse vendo algo emergir que eu ainda não conseguia ver. Foi quando a água ao nosso redor começou a brilhar. A luminescência subiu das profundezas, como a gente tinha visto antes, mas dessa vez era mais brilhante, mais intensa. E naquele brilho crescente eu consegui ver a verdadeira escala do que estava sob a água. Não era um lago de jeito nenhum. Não era um lago. Ia para baixo para sempre. Um olho, um poço, um portal, um abismo eterno e sem fundo, vasto e profundo. Luz alienígena. Para sempre e sempre. Eu gritei. Eu sei que eu gritei porque minha garganta ficou crua depois, mas eu não conseguia ouvir o som sobre o rugido do sangue nos meus ouvidos. O Chester estava gritando também, ou talvez rindo, eu não conseguia dizer qual. O olho piscou. A caverna inteira estremeceu quando algo do tamanho de uma montanha se moveu sob nós. Água que não era água se deslocou ao nosso redor, e nossa pequena jangada estava de repente cavalgando ondas que não deviam existir num espaço subterrâneo. Isso tirou o Chester daquele transe. Nós dois enfiamos nossos remos na superfície brilhante, lutando contra correntes que pareciam mais contrações musculares do que fluxo de água. Quando a gente saiu cambaleando do barco na margem, eu cometi o erro de olhar para trás. O olho estava lá, olhando para cima para a gente através de camadas sem fundo de água que deviam ter bloqueado qualquer luz. E naquele olhar antigo eu vi reconhecimento. Ele nos viu. Ele viu em nós e através de nós. Algo na mente do Chester se estilhaçou. Eu consegui ver nos olhos dele. Eu agarrei ele e arrastei ele pelo túnel. A gente abandonou a jangada e correu para a passagem, deixando nosso equipamento cuidadosamente reunido espalhado no chão da caverna. Para cima pela passagem elevada, para baixo pela escada, que a gente nem se deu ao trabalho de recuperar, pelo sistema de cavernas em direção à luz abençoada do dia. A gente explodiu da caverna na luz do sol da tarde que parecia impossivelmente brilhante e limpa. O Chester desabou imediatamente, vomitando no chão da floresta. Eu consegui ficar de pé tempo suficiente para arrastá-lo para longe da entrada da caverna, antes que minhas próprias pernas cedessem. O Chester nunca mais foi o mesmo depois daquele dia. A risada dele, a confiança fácil que costumava me levar para dentro de problemas, tudo isso sumiu. Ele quase não falava, e quando falava eram sussurros sobre água e olhos que nunca paravam de observar. Antes do verão acabar, os pais dele o mandaram para um hospital na cidade grande. Um lugar especial, eles disseram, embora nunca usassem a palavra que eu sabia que eles queriam dizer. Eu nunca mais vi ele. No começo, eu achei que ele ia voltar no verão seguinte, que a gente ia retomar de onde paramos, como se nada tivesse acontecido. Mas a ausência dele se tornou permanente, um espaço vazio que eu não conseguia preencher. Eu carreguei o peso disso sozinho, fingindo que a vida normal ainda era possível, enquanto a memória pressionava contra mim como a água escura sobre as colinas. Isso foi há 10 anos. Eu estou em terapia de vez em quando desde então, passando por médicos que balançam a cabeça simpaticamente quando eu conto para eles sobre pesadelos recorrentes de água preta e olhos observando. Eles prescrevem medicamentos para ansiedade e distúrbios do sono, mas nada impede os sonhos completamente. O Chester não teve tanta sorte. A última vez que eu ouvi falar, ele estava morando nas ruas, falando coisas que não estavam lá e insistindo que algo ainda estava observando ele. Quando a vovó Edith faleceu há um ano e me deixou a casa, a primeira coisa que eu fiz foi contratar um empreiteiro para selar a entrada da caverna com concreto e vergalhão. Eu disse para ele que era um perigo. Eu paguei a ele um extra para usar o dobro de concreto do que o necessário e para nunca mencionar o trabalho para ninguém. Algumas portas, uma vez abertas, precisam ser fechadas para sempre. Tarde da noite, eu juro que às vezes ainda consigo ouvir o som da água se movendo bem embaixo do chão.